Boa noite a todos e a todos. Meu nome é Jerônimo Molina, estamos aqui na aula inaugural dos cursos de Comércio Internacional e também a aula inaugural dos cursos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em administração. Temos a presença, então, do coordenador Alex Eckert, do programa de pós-graduação em administração, e da professora Simone Fonseca Klein, coordenadora do curso de Comércio Nacional. Passo a palavra, então, para o professor Alex, das boas-vindas. Boa noite a todos, boa noite, colegas professores que estão aqui nos acompanhando, alunos do mestrado e doutorado em administração da UX, alunos do curso de Comércio Internacional, né, da graduação, público presente, especial ao Gustavo, né, nosso palestrante dessa noite, seja bem-vindo, Gustavo. Então, em nome do PPGA, né, do Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado e Doutorado, desejo um bom evento a todos. Creio que o case que a gente vai ver hoje, né, que a gente vai escutar, né, vai ser motivo de várias indagações, de várias discussões, né, no decorrer das aulas, no ambiente de sala de aula, de grupo de pesquisa, sem dúvida nenhuma. Tá? Aproveitar que fazer uma propaganda, tá, do curso de mestrado e doutorado, que está com inscrições abertas, o edital já está publicado, né, para o ingresso no ano que vem, né, em março de 2022. E também, se alguém tiver interesse em participar como aluno não regular, né, nós temos ingresso contínuo nessa modalidade. Certo, pessoal? Desejo um excelente evento a todos. Obrigado. Olá, pessoal. Então, também só para desejar as boas-vindas, agradecer a todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, não só os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, mas também, com certeza, egressos, né, o pessoal da comunidade empresarial, os diretórios acadêmicos, né, que são incansáveis, e alunos também da pós-graduação em divulgar e apoiar essas propostas, e um agradecimento muito especial a todos os professores, né, e de antemão também a prof. Fernanda Lázari, que com muita sensibilidade, há 2 meses atrás, levantou a hipótese, né, de podermos contar com a presença do Gustavo Dalpisol, e que, através do seu negócio, exemplifica muito do que a gente trabalha na universidade, nessas esferas, em termos de inovação, de gestão, né, de internacionalização. É uma grata oportunidade estar contando com vocês aqui, e desejo um ótimo evento a todos. Então, vamos à apresentação, então, da temática, do palestrante da noite e da mediadora, que vai mediar a apresentação. Então, a temática, então, é Turning Point na pandemia. Máscaras Fibers, do Rio Grande do Sul, às Olimpíadas do Japão. Então, nosso palestrante é o Gustavo Dalpisol, ele é fundador da Top Shoes Brasil Group e também diretor da Fiber Têxtil e Fiber Knit. Acredito que seja Knit que se pronuncia. A mediação, então, vai ficar com a professora Fernanda Lázari. Então, uma ótima palestra a todos. Passo a palavra, então, para a professora Fernanda Lázari. Tá certo, obrigada, Jerônimo. Boa noite a todos, boa noite, professor Alex, professora Simone, Jerônimo, representando o PPGA, e Júlia, representando o DA de Comércio Internacional. Obrigada por estarem aqui, né, fazendo esse início de palestra conosco, que na verdade não é uma palestra, a ideia é que o Gustavo possa contar, né, fazer um storytelling aí da trajetória dele, da vida dele, e eu agradeço já de antemão o teu aceite, né, Gustavo, por estar aqui hoje compartilhando a tua história, a tua trajetória conosco. Não sei se a prof comentou, mas no final, ali, pelo final dessa conversa de hoje, vai ser disponibilizado um link a todos os presentes, e aí, através desse link, vocês vão se credenciar para receber certificado e horas complementares relativas à palestra de hoje, ok? Então, vamos conversar, Gustavo? Vamos fazer o nosso bate-papo?
Vamos lá. Bom, Aqui é uma conversa fluida, uma conversa entre amigos, como estamos aqui hoje, né, entre amigos. E vocês, pessoal, que quiserem colocar perguntas no chat, podem colocar as perguntas, a Júlia vai transmitindo aqui para nós, em tempo real, tá? Gustavo, vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre como é que começou a tua história, né? A gente vai partir lá do Gustavo, né, que começou no mercado de trabalho. Como é que foi essa tua história do empreendedorismo, da inovação, até chegar no Gustavo, que colocou no mercado as máscaras Fiber que foram para as Olimpíadas? Bom, pessoal, um prazer aí estar presente aí, e realmente a UX é uma referência aí na região, né, no país. Enorme prazer estar participando aí com vocês e passando um pouco realmente da minha experiência, da minha história. Acho que a minha história ela conta muito até essa chegada, até aqui, do que a gente construiu até então. Bom, Fernanda, assim, eu brinco que eu vou começar contando a minha história, brincando que muitas pessoas começaram do zero na vida, né? E meu pai, ele tinha uma empresa, né, de calçados. Foi, de certa forma, onde ele descobriu o meu talento em desenvolvimento de produto, né? Ele tinha uma rede de lojas, montou uma fábrica, e eu tinha 16 anos, estava fazendo um trabalho de escola, sempre gostei muito de desenhar, e eu fazendo esse trabalho de escola, ele viu o desenho, e recentemente ele tinha montado uma fábrica, e ele veio à noite para mim e disse: Gustavo, pega essa forma aqui, pega esses, e me apresenta um desenho pela manhã aqui que eu quero levar para o modelista da fábrica destacar esse produto. E assim foi, eu desenhei 5 modelos na noite, né? E pela manhã ele ficou surpreso com a minha visão de produto, porque eu já tinha um histórico do varejo, eu já acompanhava os calçados sendo comercializados no varejo, então eu tinha uma noção de como era um calçado, que vendia, enfim. Ele, impressionado com isso, me levou, então, até o modelista no dia seguinte. Ele disse: olha, e vamos ver o que vai dar. Então, meu pai, realmente, ele pagou para ver, né? Ele colocou esses produtos para serem modelados. Depois que os produtos ficaram prontos, o modelista me chamou para escolher as cores, enfim. Resumidamente, ele lançou esses produtos e foram os 3 produtos mais vendidos da fábrica naquele semestre. Então, ali ele descobriu um talento, né? E a partir de então, ele quis acelerar esse processo, porque eu era muito jovem, me pagou vários cursos, a fábrica apostou em mim, né? Me pagou vários cursos e eu comecei realmente no mercado de trabalho a partir dessa empresa. Depois ele fechou com a Renner e deu uma crise na fábrica, fazendo a gestão das lojas, fazendo a gestão da fábrica, teve um problema na produção, enfim, resumidamente, ele faliu essa fábrica, e essa fábrica estava no meu nome aos 19 anos. E aos 19 anos, eu digo que eu não comecei no mercado de trabalho do zero, eu comecei devendo R$500 mil. Essa começa a minha história. Bom, a gente tinha na época feito uma parceria com um estilista aqui de Novo Hamburgo, o nome dele é Protásio. E quando eu me deparei com essa situação, onde eu estava com dívida, a fábrica do meu pai, família sem condição financeira nessa época de bancar a sequência do meu trabalho, eu então sentei com esse estilista e ele conhecia o meu trabalho e apostava também em mim, me convidou para ser sócio dele aqui em Novo Hamburgo, tá? Só que eu montei uma sociedade com um negócio que também não estava tão promissor assim, né? Era um estúdio de desenvolvimento que vinha já numa descendente, vamos colocar dessa forma. Então, eu vendi uma moto que eu tinha tornado com R$7 mil, peguei R$7 mil e vim morar de favor aqui em Novo Hamburgo, sendo sócio desse estúdio, que até então era um estúdio super pequeno, com poucos clientes, alguns clientes fiéis, mas que tinha pouca possibilidade. Então, eu brinco que a minha história começou na maior dificuldade possível, no pior cenário possível. No calçado, a gente falava em crise aqui no mercado, no Vale dos Sinos, porque recém tinha uma derrubada da exportação, o mercado interno não vinha reagindo bem. Então, começamos dessa forma. Então, esse é o princípio da minha carreira, Fernanda.
É interessante, né? Então, tu começou de menos meio milhão, né? E esse início nesse escritório de design para a abertura da Top Shoes, porque ela é anterior, a Top Shoes é anterior à Fiber, que é onde a gente vai chegar na conversa de hoje, né? Como é que se deu essa transição? Bom, o Protásio, ele teve um problema de saúde muito grave, né? Ele fumava muito e ele, dado momento, ele teve um infarto, não faleceu, mas se retirou da empresa e eu tive que realmente assumir o negócio naquele momento. Eu tinha aproximadamente 21 anos. Eu assumi o negócio, comecei a trabalhar os clientes e quando ele retornou já estava indo muito bem. Muito bem, que eu digo, já estava encaminhando o negócio para uma nova realidade, vamos colocar assim. Depois ele infartou pela segunda vez e aí se retirou totalmente da empresa e eu fiz uma proposta para ele. Disse, Protásio, eu assumo a empresa, né? Eu pago um valor X para te ficar em casa e descansar e eu vou tocar o negócio até então. Nesse momento, eu mudei o nome da empresa. Eu disse, bom, agora depende somente de mim, né? Não podia contar com a minha família, não tinha estrutura para isso e dependia só de mim. E eu comecei a estudar muito nessa época e trabalhar muito. Eu me lembro que eu me mudei para de trás do estúdio de desenvolvimento, então eu trabalhava até 11 da noite, pedia uma comida, ia descansar e acordava no outro dia. Então, meu foco era 100% trabalho. E aí eu abri a Top Shoes, comecei a crescer, comecei a abrir novos clientes no mercado calçadista, e aí eu montei uma estrutura nova. Eu lembro que eu consegui arrecadar 200 mil reais em conta e eu resolvi arriscar tudo. 100% da minha receita que eu tinha de segurança, eu resolvi botar tudo para o alto e sair realmente como eu comecei lá no início, do zero. Zerei a conta, mas eu quis naquele momento montar o melhor estúdio de desenvolvimento de calçado do Vale. Ali, eu vou pedir para a Júlia abrir o primeiro slide que eu passei para vocês. Essa é as imagens. Compartilha ali a apresentação, Julinha, tu pode colocar a apresentação para ver a fábrica inicial. Deixa eu te perguntar, Gustavo, então nessa época você começou a tocar sozinho o estúdio, né? E aí tinha os parceiros no mercado nacional e depois eu lembro que você tinha parceiros na Colômbia, na Argentina. Então, tu conta também a história até chegar no mercado externo para nós. Eu entendi nessa época que o mercado interno vinha sofrendo era muito difícil agregar valor no mercado interno, né? Mas o mercado externo, Argentina, Colômbia, tinha uma necessidade de inovação, de design, de produtos, e eles se esperavam muito no design do Brasil, né? Então, eu encontrei ali uma forma realmente de gerar valor agregado ao meu serviço, né? Então, eu comecei a trabalhar muito com o mercado externo, segurei alguns clientes importantes que eu tinha no mercado interno. Nessa época, teve um boom de produtos injetados, nós montamos uma maquetaria para entregar um serviço cada vez mais completo. Então, eu consegui buscar o mercado de exportação justamente porque eu fui verticalizando a estrutura de design, ou seja, eu fui entregando um projeto, não só ideias para os meus clientes, mas eu fui entregando realmente uma solução completa. E aí eu comecei a conectar design, comecei a conectar fornecedores do Brasil. Então, eu entregava um calçado para o meu cliente, onde ele já tinha total condição de iniciar a venda, né? Eu lembro uma vez que eu montei um projeto para a Colômbia, que eu sei que o meu monstruário inteiro, a coleção inteira dele estava dentro da minha mala e até me prenderam numa sala lá na Colômbia, porque os caras, imagina, eu estava cheio de mala de produtos, eles achavam que eu estava contrabandeando, mas era somente amostras, e eu furei todas elas para mostrar que eram amostras, mas eu lembro que foi o primeiro perrengue internacional que eu passei, me colocaram numa sala, me deram uma prensa e eu consegui sair bem da situação. Gustavo, deixa eu entender um pouquinho melhor e até para o pessoal entender. Eu lembro que eu visitei o teu primeiro estúdio de design lá em Hamburgo. Essas já são as fotos do estúdio atual. Não, essas são as fotos do estúdio, o primeiro estúdio. Do primeiro? Esse é o que eu fui? Eu já não estava mais... Eu peguei 200 mil reais, esse que foi, eu peguei 200 mil reais, só que 200 mil reais não era suficiente para me montar essa estrutura que vocês estão enxergando aí.
Então eu fui lá, peguei minha equipe, eu tinha uma equipe muito legal na época, peguei a equipe toda e a gente foi lixar piso, levantar parede, ou seja, nós montamos essa estrutura, não foi uma estrutura contratada, a gente realmente montou, eu tive a ajuda de todos os meus colaboradores na época, acho que eu tinha 7, 8 funcionários aí, e foi sensacional, foi uma estrutura muito bonita, que chamou muita atenção quando a gente inaugurou ela, e que me deu uma expectativa realmente muito grande. Eu digo que tudo começou a partir desse prédio aí, desse escritório. E desse ponto de partida, desse escritório, até o mercado internacional, mais ou menos quanto tempo se passou? Ou tu logo foi para o mercado externo? Não, eu acredito... Não, eu já iniciei, quando eu estava me mudando da estrutura antiga para a atual, eu já tinha 2 clientes no mercado externo, eu tinha um na Colômbia e um na Argentina. Mas depois de 2 anos, eu acredito, aí que eu realmente fiquei muito conhecido, principalmente no mercado argentino. Né? Eu tinha 8 clientes, eu acredito, que na Argentina na época, e eles vinham constantemente para cá. Então, eu realmente fui um escritório reconhecido por ter um mailing bem interessante, e os fornecedores também começaram a ser parceiros meus, porque eles também precisavam abrir mercado de exportação, e eu era um caminho, né? E aí você fazia o projeto do desenho, o protótipo, como é que funcionava? Você fazia tudo isso? Eu criava o mercado para o cliente? Como é que era? Eu sou designer, então eu criava o produto, eu tinha mais 2 pessoas que me auxiliavam, um outro designer que também trabalhava junto comigo e uma menina que fazia só a parte de renderização. Por quê? Porque a gente gostava de apresentar para os nossos clientes um produto praticamente como se fosse uma foto, ou seja, até para evitar retrabalhos, né? Não era só uma ideia, eu mostrava ele real. E eu desenvolvi toda uma métrica, Fernanda, eu criei todo um portfólio muito inovador, e fui montando, eu fui, de certa forma, sistematizando o meu portfólio, a minha entrega. Então, quando eu sentava com o cliente, eu impactava, porque eu mostrava todo um passo a passo daquilo que ele iria receber. Não era uma expectativa. Porque uma coisa que acontecia no mercado de serviço é tu gerar uma alta expectativa e não deixar claro aquilo que realmente tu vai entregar para ele. Então, quando tu organiza e sistematiza e tu cria um portfólio, porque tu demonstra para o cliente o que ele vai receber, no tempo que ele vai receber, porque quando ele contrata um serviço, no nosso caso, era novo para ele nunca tinha visto aquela forma de apresentar. Então, respondendo, nós desenhávamos, renderizávamos, nós evitávamos com que o cliente tivesse que montar protótipos para ver como é que ficavam os combinados de cor. Então, eu tinha um sistema onde eu trocava os materiais, trocava as cores dos produtos, e ele enxergava a coleção dele pronta virtualmente. Então, quando ele vinha pela segunda vez para olhar a coleção, eu botava a coleção inteira em cima da mesa, só a partir de desenho, né? E aí a gente discutia os detalhes. Por quê? Quando a gente, então, iria entrar na fase de protótipos e amostras, eu não tinha mais o problema de retrabalho. E o retrabalho é o que mata um negócio. Porque tu imagina, por exemplo, que tu vai gerar uma produtividade X e vai ter um faturamento X por mês, mas tu não consegue sair daquela bolha de trabalho. Tu entra numa sistemática e aquilo que tu imaginava demorar 30 dias, começa a demorar 60 dias, porque o cliente diz, não, eu quero mudar isso aqui. E quando tu busca um cliente, tu não tem como dizer não para o cliente, certo? Então, tu acaba, ou tu frustra o cliente e tu faz ele engolir aquilo que ele contratou, ou tu modifica. Então, eu digo o seguinte, para todos que realmente pensam em entrar em serviço, é muito importante botar as regras botar a regra do jogo, né? Explicar o que vai ser entregue, como vai ser entregue, e vocês mesmos anteciparem, né? Anteciparem possíveis problemas que podem ocasionar, possíveis dúvidas, perguntas ou modificações. Olha, essa modificação vai ter um custo X, caso ela aconteça. Então, quando eu sistematizei o meu processo, eu realmente comecei a trabalhar mais organizado e ter a receita que eu esperava.
Ah, que legal. A Ana já tem uma pergunta no chat. A Ana Carolina está perguntando para ti, ó. Você se inspirava em alguma indústria de calçados ou algum escritório de design, enfim, brasileiro, quando você pensou no teu modelo de negócio? Bom, quando eu vim para Novo Hamburgo, existiam alguns estúdios, alguns escritórios que eu fui buscar entender como eles faziam, né? Então, lá no início, eu acredito que eu não tinha um escritório que eu me inspirava, mas eu enxergava que alguns escritórios tinham pontos que me agradavam, referências que eu achava interessante incorporar ao meu negócio. Então, eu digo que eu peguei um pouquinho de cada negócio, mas construí o meu próprio DNA. Quando eu parti para a estrutura nova, eu comecei a pensar estrategicamente. Não só entregar uma estrutura melhor, uma equipe melhor, com um serviço diferenciado e mais completo, mas pensar estrategicamente como eu poderia ser a referência do mercado, o número 1, né? E os caras que estavam na ponta da cadeia foram profissionais que foram fazendo marca própria. Então, lá em cima da pirâmide, onde eu tinha minha concorrência para alcançar, eles foram saindo do mercado. E eu consegui ficar, de certa forma, por subir essa escada aí, ser a referência até certo ponto, que depois eu vou comentar onde eu enxerguei, né, que ser design, prestar serviço, me limitaria. Né? Que legal, Gustavo. Esse ponto acho que dá o gancho aí para a gente começar a conversar. Como é que essa tua veia empreendedora foi também para o lado da indústria, né? Porque você mostrou esse movimento de empreender no escritório de design, na prestação de serviço, mas de alguma forma você também pensou em ganhar escala, né? Em, de repente, potencializar os ganhos com o teu modelo de negócio e partir para a indústria. Não é tão simples essa transição, porque são duas realidades, não é uma coisa uma extensão da outra necessariamente. Como é que foi esse processo? Não é por dois motivos. Primeiro, tu sair de um serviço para uma indústria necessita capital, né? Porque é um passo importantíssimo, né? E uma mudança muito grande. Existe uma mudança mental grande, porque tu presta serviço e tu tem que começar meio que pensar em prestar serviço para ti mesmo e não mais para o mercado. Tu tem que pensar uma outra forma de prestar serviço para o mercado. Mas a minha mudança aconteceu da seguinte forma. Eu enxerguei, eu via que um artista, um designer, um profissional, principalmente para uma área criativa como é a minha, tu tens um pico, né, de profissional, né, e vai chegar um ponto que tu vai ter uma queda. É natural, né? O tempo passa, as pessoas vão envelhecendo e vai chegar num ponto da vida que ou o mercado vai me enxergar velho, né? Ou de repente eu posso não estar produzindo e rendendo o que eu gostaria, porque é um negócio muito intenso, sabe, Fernanda? Tu criar a coleção para uma fábrica é uma responsabilidade gigantesca. É o cara colocar o negócio dele na tua mão. Né? Porque e algo que é sempre uma coisa totalmente nova, né? Tu tá sempre arriscando tudo a cada coleção, né? Se eu errar uma coleção, eu posso falir uma fábrica. Com certeza. Então é um compromisso muito grande, e é um compromisso que o próprio cliente tem comigo, né? Ele sabe disso, ele bota muita energia nesse negócio e cobra muito por isso. Então, o que acontece? Eu enxerguei que, em certo momento, eu olhando lá para o futuro, porque sempre que quando eu comecei a não pensar mais somente no presente e enxergar como eu estaria no longo prazo, no futuro dos meus negócios, eu comecei a enxergar que algumas coisas não me agradavam, né? E a partir de então, eu comecei a mudar. Lembro que o Protásio, que era o meu sócio, quando eu enxerguei ele já com uma certa idade, a produtividade dele não era mais a mesma, e os clientes também ele estava perdendo, né? E eu não queria isso para mim, literalmente. Então, surgiu uma oportunidade. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, que esse representa o que aconteceu em um determinado momento
para mim. Bom, eu comecei, Fernanda, nessa época, eu fiz uma MBA de gestão empresarial pela FGV, que começou a me abrir a mente, né? Abrir a mente dos negócios, de ser um gestor. Eu lembro na época que eu montei uma empresa para fazer capa de smartphone, tá? Olha, um negócio totalmente fora do rumo, mas aquele curso começou a me inspirar de uma forma que eu disse que eu precisava empreender. E eu enxergava fazer capa de smartphone um negócio interessante, porque era um boom, todo mundo estava comprando capinha diferente e tal, tinham várias lojas nos shoppings. Eu disse, daqui uma oportunidade de eu criar algo diferente, porque o que tinha era muito simples. Mas eu fali esse negócio, porque o que acontece? Eu comecei a vender para diversos clientes, e esses caras que vendiam nos shoppings, eles não tinham dinheiro para bancar o custo fixo de um shopping, vendendo capa de celular. Então, todos os meus clientes que eu vendia, eles chegaram a determinado momento que eles não tinham dinheiro, né? Começaram a falir todos eles. Eu comecei a tomar vários calotes. E a China entrou vendendo capa de smartphone a um preço absurdamente baixo. Me tirou do mercado. Então, mas foi um momento que eu realmente comecei a modificar minha mente para o empreendedorismo. E aí eu tinha 2 clientes argentinos que estão aqui na direita, Miguel e Sérgio Onsarup. Eu estava numa feira de calçados, eu sempre fui muito voltado à tecnologia, eu estava comentando com eles que o futuro do calçado ia ser tecnologia 3D NIT, que é máquinas retilíneas que produzem a peça do calçado praticamente pronta. E nessa feira eu estava expondo, e eles vieram para mim e disseram, Gustavo, tu viu que tem essa máquina aí de NIT que tu nos comentaste aí, em exposição na feira? Eu disse, vamos lá, vamos olhar. A gente olhou, eu lembro que eles ficaram super empolgados com as possibilidades, porque ela não tecia somente calçado, ela ia para outros mercados também. E eles vieram fazer uma proposta. Gustavo, se a gente colocar uma máquina aqui no Brasil, em sociedade contigo, tu toca o projeto para nós? E eu, com a vontade de empreender, automaticamente, no mesmo momento, disse, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. E aí nasceu a Fiber. Ali em cima tem a primeira máquina. Os meus maqueteiros de calçado viraram programadores. Eu comecei a dar cursos para eles. E aí a gente começou a entrar no mercado de tecelagem técnica com a Fiber. O pessoal está comentando que está travando um pouco a transmissão, mas para a gente aqui está normal. Eu acho que é a transmissão, talvez, alguma questão da transmissão da própria UX para o YouTube. Então, vão nos reportando aí, pessoal, se está travando, se está melhorando. O Bruno já está cuidando disso para que não aconteça mais, tá? Mas, enfim. E quando é que deixa eu contextualizar. O Jerônimo falou do NIT, né? Fiber NIT. Quando é que essa tecnologia entrou nos teus negócios? Como ela entrou? Por que ela entrou? E como é que você foi detentor e está sendo detentor disso? Que depois transformou nas máscaras. Bom, quem cria pesquisa muito, né? Eu pesquisava as novidades e tendências e novos materiais, e foi ali que eu via que a Nike estava iniciando uma nova tecnologia de tênis, né? Que é o NIT. E com isso eu falava com os nossos clientes que enxergava que o mercado esportivo no futuro seria o grande boom do mercado, assim como está sendo, mas isso eu enxerguei lá atrás. Então, eu enxerguei que ali existia uma nova tecnologia que não era simplesmente uma matéria-prima, era uma nova forma de fazer o calçado. Acho que nos próximos slides, isso. Pode passar aqui no próximo, já vai começar, vocês começarem a entender o que é essa tecnologia. Era uma nova forma de fazer o calçado. Por quê? Porque o futuro da indústria
é muito inseguro e muito incerto por conta da dificuldade de aquisição de mão de obra. Minha avó, lembro que quando... Eu lembro não, ela me contou, quando ela casou, ela ganhou uma máquina de costura e era comum, né? Naquela época, as mulheres ficarem em casa costurando. Então, nós tínhamos... iniciou nessa época e nós tínhamos um excesso de mão de obra. Por isso que a nossa indústria no Brasil cresceu muito, porque nós tínhamos uma farta mão de obra, principalmente no calçado e manufatura. Só que a minha geração e as próximas gerações, que estão trabalhando muito forte em tecnologia, eles não vão trabalhar em indústria. Raras serão as pessoas dispostas a trabalhar, e principalmente profissionais de gabarito, para fazer produtos manufaturados. Então, eu enxergava que o futuro seriam tecnologias como essa que a Nike estava iniciando lá fora, de tecelagem técnica. Por quê? Porque a parte superior do calçado, que se denomina cabedal, ele sai praticamente pronto da máquina. Então, eu consigo, com essa tecnologia, reduzir aí 80% da mão de obra da indústria, com uma simples operação de tecimento. Além de ter multitensões nesse cabedal, nesse upper aí. Que, por exemplo, hoje tu precisa conectar um couro com uma estrutura em sintético, com um tecido flexível, mais elastizado, como uma lycra, para tu teres conforto e estrutura ao mesmo tempo. E isso é possível fazer simultaneamente num único processo, que é a tecelagem técnica. Então, ali tu vai ver que, por exemplo, os cordões, eles passam sobre o tecido, a parte da frente ali tem perfuros que trazem a parte de respirabilidade, a lingueta do calçado já sai pronta, tecida, a parte de cima não tem mais forro, não tem mais absolutamente nada. Então, eu tenho praticamente duas peças aí, solado e cabedal, né? Então, eu entendi que essa nova tecnologia, ela ia tirar o mercado de várias empresas. Empresas de cortumes, empresas de sintético, empresas de tecido, porque isso tudo ia agrupar em um único local, em uma única tecnologia. Olha o tamanho desse negócio. Olha o tamanho desse negócio que já existe no mercado, e a gente, com uma tecnologia nova, é possível de ser disruptivo e tomar a grande parte desse nova cadeia. É uma nova cadeia de fornecimento. É uma nova cadeia. E para o consumidor, para o usuário do produto, há algum tipo de perda em ergonomia ou em conforto? Não, só tem ganhos, porque o que acontece? Uma vez que eu elimino a costura, eu elimino o travamento, eu consigo usar meu calçado sem meia, ele não machuca mais, eu tenho um aumento do conforto. Eu consigo controlar a pressão no pé, ou seja, ele abraça, ele é como uma meia. Tu imagina, eu trago o conforto de uma meia, né, substituindo o calçado. E uma vez que as pessoas optam pelo conforto, é difícil voltar. Então, quando tu prova algo melhor, tu não volta. Então, era realmente um custo de aquisição de novos clientes. Uma vez que a gente entrava com uma tecnologia nova, que toda tecnologia nova e toda matéria-prima nova, ela tem um custo maior, é fato. Isso é dificilmente tu foge dessa regra. Mas, bom, eu lembro que a primeiro cano de bota, Fernanda, a gente vendeu a R$80, né, pro Luz da Lua, que era uma marca que a gente enxergava que tinha valor agregado para isso, mas realmente era o custo que nós tínhamos, porque o equipamento era caro, tínhamos pouca produção, estávamos aprendendo a fazer a peça, saíam 2 pares por hora. E nesse momento, Gustavo, nesse momento da Top Shoes, como é que foi para vocês? Assim, vocês pensavam um modelo, então aquele escritório que prestava serviço, ele continuava operando, vocês desenhavam isso, colocavam na máquina para produzir e vendiam já o produto pronto para a marca? Sim. Para as marcas que contratavam. Como é que funcionava essa dinâmica de negócio? Porque vocês nunca foram para o mercado com a marca própria, né? Olha só, eu tinha o serviço na mão, eu entregava um ótimo serviço e eu conectei uma tecnologia. Com uma máquina, eu não poderia produzir. Com uma máquina, 2 pares por hora, eu podia fazer amostras.
é muito pouco, né? Eu brincava com a Argentina, que dizia, nós somos nada, ou seja, porque a gente não era nada, a gente tinha uma única máquina, a gente podia fazer amostra, no máximo. Então, eu estava desesperado, buscando um parceiro que pudesse investir em uma quantidade grande de máquinas, para eu realmente, porque eu já tinha o serviço, eu tinha como criar produtos, eu tinha como prototipar esses produtos, mas eu não tinha nenhuma fábrica para poder produzir esses cabedais. Então, o que aconteceu? O argentino também não tinha muito poder de investimento. Ele tinha poder de investimento de uma máquina. Então, eu chamei o fornecedor, o rapaz que vendeu para nós, que está lá na primeira foto, vendeu para nós as máquinas. Eu disse para ele, cara, tu consegue me financiar 3 máquinas aí a mais, para nós começarmos um processo produtivo com 4 máquinas? E ele me deu a possibilidade de parcelamento. Ou seja, eu enxerguei o mercado, eu não tinha dinheiro na época para poder comprar quantidade de máquinas, mas eu tinha crédito. Com crédito, eu iniciei com 4 máquinas. Com 4 máquinas, normalmente todo mundo pensa em trabalhar um turno. Eu contratei pessoas para trabalhar 3 turnos. Então, eu comecei a rodar 24 horas, sábado, domingo, não parava nunca as máquinas, e iniciamos o processo de produção, lá nessa estrutura aí. Aqui depois a gente vai ter nos slides outras, se quiser passar, Júlia, tem aí a parte das tecnologias, até chegar no moveleiro também, que é uma possibilidade bem interessante dentro da tecnologia. Pode passar, Júlia. Eu estou acompanhando aqui no YouTube e às vezes o teu vídeo some, fica só a bolinha assim, né? Mas é o problema da transmissão, tá? Eu acho que ouvindo está todo mundo ouvindo bem. Agora voltou a imagem, então tá tudo certo. Tá. Então aqui, Júlia, pode passar o próximo slide também. Aqui nós temos as possibilidades da tecnologia. Na próxima, entender o quanto ela pode ser disruptiva também em outros mercados, não somente no calçado, né? No mercado moveleiro, porque gera uma sensação de conforto muito maior. Quando a gente fala em novas indústrias do futuro, o pilar de sustentabilidade é um pilar muito presente, e tecer uma peça sem resíduo, tu já nasce com uma empresa sustentável por si só, pelo processo de produção. Há 2 anos atrás, eu decretei que todo o nosso material, base poliéster, seria feito de reciclado, que a sustentabilidade e produtos recicláveis não seriam, para nós aqui, uma alternativa, e sim um pilar fixo do nosso negócio. Pode passar para o próximo. Bom, e aí, Fernanda, olha só. O negócio, estava te comentando, começou a prosperar e muito, né? Teve uma nova tecnologia, a gente começou a abrir isso. Eu consegui um pavilhão em Caxias para colocar mais máquinas, então estou te comentando de 3 mais que a gente comprou, foram para 4, e daqui a pouco eu fui para 9 máquinas, e 9 máquinas já não cabiam naquela estrutura que eu tinha lá em Novo Hamburgo. Então eu peguei um prédio em Caxias. Por que Caxias? Porque o meu suporte de atendimento, que era da Paramalhas, que era o fornecedor das máquinas e manutenção do equipamento, estava lá. Então, bom, vamos ancorar isso próximo a ele, porque eu preciso, se eu tiver um suporte, eu tenho velocidade aqui no meu processo, já que eu estou rodando sem parar as máquinas. Então, eu não posso demorar para fazer uma troca. E nessa fase, tudo fazendo calçados para marcas conhecidas, assim, para marcas que já estão no mercado. Nada próprio ainda. Nada próprio ainda. O que acontece? Quando tu tem uma inovação, o primeiro cliente é te comprar o melhor cliente. Porque esse cliente, ele está aberto à inovação, ele precisa inovar, ele precisa estar à frente do mercado. Então, o que aconteceu nessa época? Ao invés de nós ficar brigando por cliente, ao invés de nós tentar
com dificuldade em entrar em clientes por conta do desenvolvimento, porque o grande cliente já tem o desenvolvimento interno. Então, eu tinha que deitar e rolar e fazer um sacrifício muito grande para conseguir fechar com uma grande marca na parte de desenvolvimento. Mas quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tive com uma facilidade enorme clientes como Schutz, por exemplo, Grupo Arezzo, né? Esses foram os nossos primeiros, né? E ali a gente tem uma grande capacidade de volume, um valor, uma margem para poder cobrar um produto com um valor interessante, porque ele também tem margem, ele consegue diferenciar o produto. E assim começou. E aí aquela estrutura em Caxias também ficou pequena, né? Com 9 máquinas também ficou pequena. Mas aí a gente já estava num corpo interessante, a segurança do negócio ela já era muito sólida, e aí eu montei uma estrutura nova em Campo Bom. Tá? Por quê? Eu vendi aqui para o prefeito de Campo Bom, que ainda é o mesmo, um abraço aí para o Luciano, que nós éramos a empresa mais tecnológica do mercado, né? Então, e ele apostou junto com nós nesse projeto, nos deu um grande incentivo aqui. E esse é um trabalho que poucas pessoas fazem, né? Buscar parceiros. E o parceiro não é somente o cara que, de certa forma, te ajuda financeiramente, não é o banco que te dá crédito. Às vezes o teu parceiro é a prefeitura, é o teu cliente, entendeu? Então, é buscar realmente uma rede de parcerias onde tu possa viabilizar e que tu tenha um benefício, de certa forma, para poder facilitar. Porque empreender no Brasil, sinceramente, é algo muito complicado, muito caro, né? E é um mercado com muita concorrência. E inovar nesse ambiente é mais difícil ainda, né? É mais difícil. A importância de todo um ambiente que fomente a inovação, né? Não só da cabeça do empresário, né? Do intuito, da vontade, né? Da proatividade do empresário, mas também o setor público, né? Que possa fomentar esses empreendedores que tenham esse viés ou essa veia inovadora. Então, exato. É tão importante, né? Então eu digo o seguinte: te cerca de pessoas realmente que acreditam no teu negócio, né? E eu digo que o prefeito aqui, a prefeitura de Campo Bom, acreditaram no nosso negócio, né? Eu tive um outro, na verdade, essa estrutura foi alugada, né? Era um pavilhão que era para ser dos Correios, ela estava só na carcaça, era um prédio desativado, né? Quem olhava para aquilo não acreditava que realmente ia ficar algo como ficou. E por que eu apostei nesse local? Porque a logística dele era muito boa. Ele era central. As pessoas passavam por ele era no centro, ele era próximo da rodovia para poder fazer a gestão do negócio. Ou seja, ele era um ponto estratégico. Ele era no centro, as pessoas que podiam trabalhar dentro dessa estrutura não precisavam se deslocar tanto, porque se tu faz um local muito longe, custa muito mais as pessoas trabalharem para ti, porque tu vai ter custo de deslocamento. Então, o ponto era estratégico. E a pessoa realmente que tinha esse imóvel, eu, de novo, sentei com ele e vendi para ele o que seria essa empresa. E ele me entregou mais do que um simples proprietário de imóvel poderia entregar, né? Ele me entregou, eu disse, Moacir, eu preciso dessas aberturas aqui, eu preciso fazer um prédio que brilhe, ele tem que ser lindo, tu entendeu? Não pode ser um prédio simples, ele tem que ser muito bonito, né? Ele tem que impactar. E assim foi. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, pena que eu não tenho imagem externa, mas ela realmente impactou muito. Então, quando a gente se instalou com uma nova tecnologia, enfim, a gente começou, essa empresa começou a prosperar demais. Que bacana. A Josiane fez uma pergunta no chat, tá, Gustavo? Qual é o impacto do produto, do NIT, no meio ambiente? Ótima pergunta. Então, o que acontece? Quando eu falo em sustentabilidade, na verdade, qualquer produto, ele tem um impacto no meio ambiente, né? A não ser que tu consiga construir um produto que seja biodegradável, né? Ou que degrade muito mais rápido ao meio ambiente. O que a gente precisa pensar como indústria é diminuir o impacto.
Uma vez que a gente usa PET, a cada par de calçado, eu estou tirando 5 garrafas PET pós-uso do mundo, né? Então, é entender como indústria, como tu consegue construir uma indústria respeitando o meio ambiente. Por isso que eu estava comentando lá no início que nós decretamos que 100% da nossa matéria-prima seria reciclada. Então, e a gente começou a pensar também, dentro de todos os nossos materiais, tanto do solado, que era de EVA, que tipo de resíduo gerava em todos os processos, não somente da nossa indústria, mas a gente queria resolver as outras indústrias parceiras nossas, a provocar eles a ser sustentável. Então, do EVA, do resíduo do EVA, a gente desenvolveu um composto de resíduo de EVA, resíduo de borracha, para fazer solados, tá? Então, a gente tem várias ações dentro da empresa. O resíduo do fio, porque por mais que a gente tenha essa peça pronta, eu tenho um resíduo que muitas vezes conecta uma peça na outra. O resíduo do fio, a gente faz camas de cachorro, ou seja, a gente usa para enxertar a cama do cachorro para gerar conforto. E a gente pegou um parceiro para fazer esse trabalho, tá? As próprias malas dos nossos representantes, a gente constrói ela com o resíduo do desenvolvimento do calçado. Mas realmente, a pergunta é essa. Hoje, a maioria dos materiais que existem no mercado, o destino deles é o lixo, né? Então, começa numa mudança da indústria, começa numa mudança mental do consumidor, consumir melhor e não grandes quantidades, tá? Porque é o seguinte, olha, a questão da economia circular, ela está muito distante. Olhando para a indústria e as novas tecnologias, ainda ela está muito distante de acontecer, por conta do custo de logística. Mas é possível. E o pessoal está comentando no YouTube que travou total, que a gente está travado lá. Esse tipo de coisa é complicado, né? Eu só vou botar aqui o recado que está tentando ser resolvido. Bruno, tem alguma previsão? Eles estão nos ouvindo? Não? Voltou? Voltou? Tá. Então, se voltou... para mim, eu estou acompanhando no YouTube e não voltou ainda, mas enfim, vou acreditar que voltou. Tá. Júlia, tu nos passa aí a informação se voltou, o Jerônimo também se voltou, e aí a gente pode continuar. Espero que a colega tenha podido observar a resposta para a pergunta dela. Tomara que tenha... o Jerônimo está dizendo que não voltou. Não voltou. Bruno, confirma aí se voltou, porque o pessoal não tá recebendo a imagem. Tem que receber. Não complica para nós, né?
Agora não estou ouvindo nada. Imagem travada. Bruno, dá um jeito aí. Nem som, nem imagem agora. Bruno. Vamos lá. Então, vamos ir falando enquanto o Bruno vai tentando ajeitar essa imagem para botar de volta aí. Então, Gustavo... Tá, vamos esperar que sim. Gustavo, então explica para a gente. O NIT entrou ali na tua vida, né, na fábrica, vocês começaram a desenvolver já o produto acabado, né, nessa tecnologia e né, terceirizar a produção para essas marcas que já são reconhecidas no mercado. Certo. E aí, eu acho que eles nos ouviram. E agora vamos falar do grande turning point aí, que é o tema da nossa conversa de hoje. Como é que essa tecnologia que estava sendo colocada nos calçados, onde é que aconteceu o estalo de fazer máscara com isso que você já conseguia produzir lá para o mercado calçadista? Tá, perfeito. Assim, bom, vamos falar que quando veio a pandemia, foi um desespero geral, no varejo, das indústrias, enfim. E eu vinha numa crescente muito legal, estava super bem, só que ao mesmo tempo, quando tu cresce, tu assume vários compromissos, contrata muitas pessoas, né? Então, na época, nós estávamos aí com 80 funcionários, né? E aí veio a pandemia, eu lembro que foi numa quinta-feira, veio a pandemia, e eu fui para casa e comecei a pensar o que realmente eu iria fazer para botar a fábrica no ar, né? Todo mundo imaginava, isso vai demorar 3 meses, não, vai 1 ano, vai 6 meses, e, enfim, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer com o mercado. Aí eu volto a dizer, né, a parceria com a prefeitura é muito importante, porque, de certa forma, quando eu voltei, eu disse, olha, se eu desenvolver uma máscara, né, primeiro que eu mantenha a fábrica aberta, né, porque eu estou fazendo um produto é um EPI, né, mas eu não queria desenvolver uma simples máscara, eu queria realmente desenvolver uma máscara usando a nossa tecnologia, e ela tinha que entregar muito mais, porque o processo que eu tenho de produção, ele é muito mais demorado, ele é muito mais caro, então se eu fizesse uma máscara simples, é totalmente inviável, eu não ia brigar com aquela máscara que eles estavam fazendo com TNT prensado, num sistema já automatizado, né, que era descartável e custava muito barato. Então eu comecei a testar as várias máscaras do mercado e identificar os problemas que elas tinham, porque essas máscaras que tem aí é do século passado, né? No século passado a gente usava esse tipo de máscara de orelha tradicional. E aí eu fui para o showroom, comecei a pensar e no momento de um insight eu vi uma peça, uma balaclava que nós tínhamos aqui, eu disse, cara, é isso, vamos fazer uma máscara com tecnologia 3D,
e comecei a bolar ela. Bom, já que a minha tesselagem tece de maneira tridimensional, eu vou fazer uma máscara que encaixe perfeitamente ao rosto, né? Desenvolver um sistema de uma tira única, que não pegasse na orelha, porque é algo que me incomodava muito, porque ela machucava a orelha. As máscaras tradicionais não conseguiam, era muito ruim de respirar. Quando tu respirava, o tecido ele vinha para tua boca, e aí ele te sufocava, e aí eu precisava fazer uma máscara estruturada. E, Fernanda, nessa época, eu também estava iniciando um projeto de tecnologia 3D, de impressoras 3D de alta produção. E aí eu desenvolvi um acessório, que esse acessório foi sensacional. Eu desenvolvi um suporte que vai dentro da máscara, porque a máscara ela tem a capacidade de tecer com um bolso, sem aplicar, sem costura, e eu encaixei dentro dele um suporte que ele mantém a máscara estruturada e gera um afastamento da boca e do nariz. E essa sacada aumentou a qualidade da máscara e a respirabilidade dela. Ali eu vou pedir para vocês passarem vários slides ali até chegar no produto máscara. Ali, quando eu falo das... Então, olha só, Gustavo, o bichinho do empreendedorismo te picou de vez, né? Você estava com uma outra empresa de impressão 3D. Sim, eu estava há 4 meses iniciando um projeto de tecnologia 3D, porque hoje as máquinas retilíneas de NIT, elas são, eu digo que elas são uma impressora 3D, têxtil. Por quê? Coloca o fio, bota o programa e tira a peça. Ela é uma impressora, só que têxtil. Uma vez que eu invisto numa segunda tecnologia 3D, que eu posso fazer solados, que eu posso fazer peças que até então eram injetadas, enfim, eu tenho praticamente 2 tecnologias que elas, juntas, elas têm um guarda-chuva de produtos que pode fazer qualquer coisa. E aí eu estava desenvolvendo essa empresa de impressoras, e na época, Fernanda, não tinha, porque todas as fábricas estavam fechadas. Então, se eu precisava fazer essa peça aqui de trás da máscara, que regulava ela, eu não tinha empresa para fazer matriz. Eu não tinha empresa para injetar, né? E aí, o que acontece? Eu fiz as peças de regulagem na própria impressora. Então, eu consegui iniciar um processo de produção 100% verticalizado, por ter 2 tecnologias que se complementam. Então, o mundo estava parado, mas você conseguia entregar o produto todo em função de que você fazia todas as partes dele. Eu chamei toda a minha equipe, todos os meus colaboradores, mandei ligar todas as máquinas, tá? Eu disse, gente, a partir de hoje a gente produz máscara, porque até essa pandemia não terminar, é esse produto que a gente vai produzir, e com esse produto, não tem outro produto. Com esse tinha um pedido já ou foi na cara e na coragem? Eu disse que é com esse produto que a gente vai sair daqui. Não tinha fornecedor de matéria-prima, mas eu tinha um estoque. E aí eu comecei a fazer máscara de tudo que era cor no começo, porque eu tinha estoque de fios. Eu disse, olha, pega os fios que tem e nós vamos rodar a fábrica inteira. Bom, os caras achavam que eu estava louco, mas Gustavo, se a gente gastar fio, se a gente gastar energia, gastar tempo e hora colaborador, nós vamos, ou a gente dá certo, ou a gente vai se afundar ainda mais. Não é melhor demitir todo mundo? Eu disse, não, nós não vamos demitir ninguém. Nós vamos trabalhar para que esse negócio aconteça, porque eu estou acreditando demais. Eu acho que a gente tem um produto aqui que ele é ímpar, né? Que ninguém pensou nisso. E assim foi, eu comecei a produzir estoque de peças, porque eu já estava, olha só, nessa época, eu já estava com 30 máquinas. E tu imagina, uma produção de 30 máquinas... 30 máquinas passaram a produzir máscara. Máscara. E aí eu disse, bom, o produto eu já inventei, a gente já está produzindo, agora tem que me focar em vender. Vender. Porque é um produto que o custo de produção dele já não é tão baixo, né, Gustavo? Ele é alto, ele é altíssimo, né? Porque é uma peça realmente que sai pronta, ela realmente ela demora para ser produzida e ela tem um custo alto. Bom, olha só que interessante. Essa máscara, ela tem um TNT tripla camada de alta proteção que vai por dentro dela, que é um filtro. Esse filtro, ele já estava em falta no mercado.
porque todo mundo começou a produzir máscara, não tinha, e a empresa que produzia esse filtro estava super tomada, todo o estoque já tinham comprado dela, e eu encontrei um colega meu de MBA, eu mandei uma mensagem no grupo de MBA, eu disse, gente, alguém tem essa matéria-prima e alguém trabalha com isso? E, por sorte, um colega meu disse, Gustavo, a gente está desenvolvendo uma máscara, tá? Que a gente vai produzir, e a gente comprou um estoque grande, comprou aí uns 800 mil reais de TNT. 800 mil reais de TNT é muito TNT. Aí eu disse para ele o seguinte, disse, Lucas, vamos fazer o seguinte, eu quero te comprar pelo preço que tu vai vender a tua máscara, o teu TNT. Para tu não ter prejuízo, e eu sei, só assim eu sei que eu vou comprar de ti. Eu vou comprar 500 mil reais de estoque de TNT. Olha a loucura. Olha o tamanho da minha... Tem uma pitada de risco considerável. É uma jogada de risco, mas eu sabia que o TNT poderia parar o meu projeto. Entendi. Porque se não tem o filtro, não viabiliza o resto, né? Se não tem o filtro, não adianta eu vender uma máscara. A máscara não é eficiente. Não é eficaz, exato. 100%. Uhum. E assim foi. Então, eu montei toda uma estrutura, chamei a equipe de marketing, a gente começou a desenvolver embalagem e foco em venda, né? Como é que o mercado recebeu essa máscara cara? Né? É uma máscara diferente, né? Não é com o tecido que as pessoas estavam acostumadas, nem máscara cirúrgica, nem aquelas máscaras que recomendavam que se usasse. Como é que o mercado recebeu essa máscara? Bom, o mercado recebeu a máscara, eu digo o seguinte, se a gente tivesse na época suprido de máscaras, eu acho que eu teria muita dificuldade. Porque uma máscara, onde as pessoas achavam que a pandemia ia durar 3 meses, todo mundo ia comprar máscara descartável. Entendi. Então, o que aconteceu? Como não tinha máscara no mercado, a minha era uma alternativa. A Fiber era uma alternativa. Mas a gente começou a vendê-la muito bem. Né? Muito bem, que eu digo assim, a gente começou a falar realmente das propriedades que ela tinha. Então, a gente começou a ir na dor das pessoas. Uhum. As pessoas tinham máscaras que machucavam a orelha, que não conseguiam respirar, que não conseguiam fazer as atividades físicas. E aí a gente foi realmente trabalhando na dor delas. Naquilo que essa máscara ia entregar de diferente das outras. E ela realmente entrega. Entrega, assim. Até eu acredito, olhando assim de fora, e se eu estiver errada, tu me corrija, que de fato a prática esportiva foi... As pessoas que buscam a prática esportiva foram as grandes divulgadoras dessa máscara. Porque eu via muito em academia, eu via as pessoas utilizando, né, para fazer esporte, porque ela dá uma respirabilidade muito boa. E a partir daí eu vi que vocês também foram muito na divulgação por meio dos esportistas, dos atletas, né, dos clubes de futebol, e levaram a máscara, promoveram ela por esse lado, ou estou enganada? Perfeito. O pilar principal da nossa máscara é a respirabilidade que ela gera. Né? Então, assim, a respirabilidade de conforto que ela tem, porque ela tem uma única tira. Depois a gente fez uma segunda versão e eu vou explicar por quê. Mas o mercado esportivo abraçou esse projeto, porque ele realmente, as pessoas conseguiam fazer atividades, coisas que elas não conseguiam fazer com as outras máscaras. A máscara atual, de descartável, ela limita as pessoas. Né? Então, quando eu entrego algo que é confiável, né? Que tem proteção, que tem respirabilidade, e ela começa a fazer um outro papel, status. Porque ela é bonita, ela é diferente, ela chama atenção, né? Então ela começou a entregar um status. E aí veio uma sacada muito legal que eu tive na época, porque a gente tinha que pensar onde colocar o logo da máscara. E aí nós colocamos esse é o diferencial, que vocês botaram o logo no nariz da pessoa, né? Colocamos um logo em cima do nariz. Ou seja, o que eu identificava? Quando as pessoas iam fotografar no Instagram de máscara, o que ia acontecer? Primeiro detalhe que ia aparecer, o logo vermelho. E esse virou realmente a assinatura do produto. Então, esse logo vermelho é a assinatura da marca, porque depois a gente, sim, foi muito copiado. Mas a original, a Fiber,
era identificada com essa marca de posição que é o logo vermelho nela. Até quando nós fomos para as Olimpíadas, a gente conseguiu seguir com o vermelho, porque a negociação era que fosse verde, que isso também fez com que as pessoas hoje entendessem qual é a marca e qual é a máscara original, porque como a gente comentou que a cópia é algo natural. Sim. É um produto que realmente... Vocês foram bastante copiados, você estava falando, né? Sim, a gente diversas empresas tentaram buscar cópia, não tão copiados assim, porque como é uma tecnologia que tampou muitas difícil, empresas, né, de ter... a gente viu muita cópia mal feita isso no mercado, isso sim. Mas, enfim, só para quem estava vendo a máscara, enfim, eu tenho dúvida, a original é com a logo vermelha no centro do nariz. E ela, de fato, acaba sendo muito representativa, né? Estava dizendo que eu vi fotos, assim, do Neymar, de atletas, e tu reconhece de longe a marca, né? Em função dela ser vermelha, da posição que está bem no centro, né, do produto. Exato, está na mídia, ou está na televisão, enfim, qualquer pessoa que está usando, é fácil de identificar. É fácil identificar. Está usando uma Fiber. E você só repete a pergunta da patente, que você já tinha respondido, mas uma aluna tinha perguntado. Vocês patentearam a tecnologia? O que foi feito? Sim, foi patenteado o desenho da máscara, marca de posição, que é o logo, e também essa questão da tira única, né? Então, a primeira máscara no mundo que tem uma tira regulável, né, de alça única que não toca na orelha. Então, todos esses detalhes, inclusive a abertura do centro dela, onde encaixa o filtro, o suporte, todos esses diferenciais de inovação foram patenteados da máscara. Então, isso parece simples agora que a máscara está pronta, né? Dizer, mas é muito fácil pensar, coloca o filtro aqui e tal. Esse processo não foi tão simples assim, né? Ele foi rápido, né, Fernanda? Ele foi rápido, como eu criei a máscara em uma semana, né? Sim, mas eu digo assim, essa lógica, né? Fica óbvio hoje agora entender como é que ela foi feita, mas não é uma coisa que qualquer um de saída pensaria, né? Ela tem toda uma funcionalidade, assim, de usabilidade também, né? Quando tu cria algo, tu tem que listar os problemas, né? Acho que o briefing começa pelas dores, né? Então, quando tu lista que... Primeiro ponto, a máscara, ela machuca a orelha, né? Então, esse primeiro item faz com que tu pense num sistema diferente de fixar ela no rosto, né? A máscara cai do rosto, o nariz fica sempre de fora e tal. A parte tridimensional, o encaixe dela, permite com que ela não faça essa questão, que ela fique sempre fixa. A máscara, quando respira, ela realmente... Ela sufoca. Por quê? Porque o tecido é mole, então tu tens uma máscara que parece que ela é mais respirável porque o tecido é fino, por exemplo, mas na verdade quando tu respira o tecido vem para tua boca, ele diminui a área de ar e te sufoca. Então, ao contrário, né? Então, pensar uma máscara mais estruturada, né? mais robusta e de certa forma com esse espaço, fez com que, vamos botar aí 3 atributos principais fossem resolvidos rapidamente. E aí eu digo que a tecnologia entregou também, né? Máscara de maior durabilidade. Por quê? Porque a matéria-prima que a gente usa é uma matéria-prima utilizada para fazer um calçado, então tu imagina numa máscara, né, que tu sofre muito menos atrito e ela é uma máscara que acaba durando muito mais. Eu não sei se o pessoal ouviu, só voltando na parte do logo, né, que além de tudo que você falou, também é um atributo extrínseco assim que salta aos olhos, que você conseguiu manter o logozinho vermelho nas máscaras que foram para a Olimpíada, né? Exato. Isso foi uma negociação que, na verdade, a gente comentou. Nosso DNA hoje é esse logo. A máscara sem logo, ela é uma máscara qualquer, assim, eu digo, ela é uma cópia ela pode ser qualquer um pode dizer que a máscara é dele, né? Mas quando a gente tem esse logo vermelho, é porque é Fiber. Então a gente foi uma negociação. A gente tirou a marca Fiber e botou Brasil, né? Então foi uma negociação. Eu mantenho a cor, aí eu coloco o Brasil e assim ela vai ser a máscara oficial. E claro, as Olimpíadas para nós, comercialmente falando, Fernanda, foi uma coisa incrível. Eu ia perguntar isso. Qual foi o resultado de levar essas máscaras para a Olimpíada?
Vamos pensar o seguinte, a gente já estava trabalhando muito bem no mercado, a gente estava fazendo um trabalho muito legal de mídias, enfim. A gente já tinha... O pessoal não ouviu direitinho quando você falou que fez contrato de licenciamento com clubes, então ela estava... A gente os clubes, vamos lá, Inter, Juventude, Flamengo, Santos, enfim, Corinthians, os principais clubes aí do Brasil a gente já vinha licenciando. Havíamos fechado com a CBF, ou seja, o Brasil jogou e o Tite estava também utilizando a máscara na convocação. Uhum. Então, já estava com a CBF, então isso nos credibilizou, né? Isso foi nos credibilizando para ser o produto oficial do Comitê Olímpico, porque eles precisavam de uma máscara que entregasse proteção. Nós mandamos uma máscara, então... Aliás, nós nem mandamos uma máscara, porque quando a gente entrou em contato com o COB, as pessoas do COB já usavam a nossa máscara. E aí eles pegaram uma máscara que eles já tinham, mandaram para o departamento médico para homologar a máscara, tá? Uhum. Eles validaram o produto, com um produto seguro para o time olímpico, e aí fechamos a parceria com eles, e claro, a visibilidade de uma Olimpíada, não só para o Brasil, mas a nível mundial, eu digo que em um ano e pouco, nós começamos de um produto, né, dentro de uma pandemia, para realmente achar um caminho para o nosso negócio, e viramos uma marca em um ano, né, e fomos o produto, e chegamos em um ano até as Olimpíadas. Então foi Eu acho isso tão incrível, Gustavo, tu tá tão de parabéns por isso, assim, de algo que você pensou para a gente não quebrar, o que a gente vai fazer, não fechar a fábrica, a algo que se transformou de fato num case, né? E orgulho, assim, Fernando, olhar não só pelo negócio, mas também olhar para a questão da quantidade de pessoas que a gente trouxe para dentro desse negócio, né? Eu tive o prazer de trazer o meu irmão para dentro do negócio, um cara que eu admirava também muito profissionalmente, e eu trouxe ele para administrar a gestão comercial do negócio, além de contratar aí mais de 100 pessoas, né, dentro da pandemia. Isso diretamente, tu imagina a equipe de representantes, de marketing, até essa semana eu estava pensando de fazer um levantamento de quantas pessoas realmente estão envolvidas. Pois diretamente teve mais de 100 pessoas contratadas. Diretamente mais de 100, mas indiretamente muito mais do que 200 pessoas. Então, foi realmente um crescimento. Quantas máscaras, Gustavo, foram vendidas durante a pandemia? Até agora, mais de 3 milhões de máscaras. Até o final do ano, a gente ultrapassa o número de 4 milhões, e aí, se a gente seguir vendendo ela no ano que vem, aí não sei até... E o crescimento, assim, pós-inserção dessas máscaras no Comitê Olímpico, em números, tu tem uma noção de quanto isso representou? Desculpa, Fernanda, como é que é? Tu tem uma noção de quanto representou o crescimento, né, de vendas pós-Olimpíada? Eu diria que ele dobrou. A gente não tem a capacidade de entregar o volume de máscaras que o mercado está nos demandando, tá? Que maravilha. A gente está buscando parceiros até para desenvolver a terceirização, enfim, mas é difícil, porque como uma máquina especial, uma tecnologia diferente, é difícil. Mas ele dobrou, acho que a demanda dobrou, assim, que a gente sente assim que dobrou após as Olimpíadas. Mas a gente já vem bem embalado, assim, antes mesmo disso, né? E, Gustavo, só para assim, nos dar uma noção geral, hoje vende Fiber em aeroportos, em ilhas em aeroportos, shopping centers? Bom, nós temos o e-commerce próprio, que é fiberoficial.com.br. Nós abrimos 10 quiosques nos principais aeroportos do Brasil, tá? São lojas próprias. E mais de 800 pontos de venda em todo o Brasil. Então, se somar as lojas, aí com certeza passa de 800. Não tem esse número exato, tá? Até pedir para levantar ele, porque que legal. É curioso.
Parabéns. E, Gustavo, uma das perguntas que veio agora, depois a gente vai até voltar em algumas que foram respondidas, e eu acho que por problemas de transmissão o pessoal não ouviu. Mas, só para finalizar a tua trajetória e depois abrir para as perguntas gerais, e depois que a pandemia terminar? A gente espera que essa pandemia tenha fim, né? Como é que vocês estão enxergando o futuro da Fiber? Perfeito. Bom, a gente está com um ano praticamente, dada a demanda, nós estamos com até dezembro organizado. Não que a gente tenha todos os pedidos em casa, mas a gente já sabe que, conforme a nossa venda, eu digo que pela primeira vez eu posso estar mais tranquilo que o resultado da empresa está garantido, até porque o calçado também veio retornando à normalidade, tá? Mas nós temos aí um período de repensar isso. Isso eu já vim, assim, desde o início do ano, pensando nos próximos passos do negócio, né? Uma vez que nós temos agora uma janela de oportunidade. O que é isso? Nós temos uma marca posta no mercado, nós temos clientes que muitas empresas levam a vida para conseguir conquistar, né, de varejo, grandes parceiros, e uma marca conhecida, nacional e internacionalmente também. Então, essa janela de oportunidade tem que ser aproveitada ao máximo. A gente já está desenvolvendo, sempre pensando para o mercado esportivo, então meias de compressão a gente vai estar colocando agora no mercado, uma coleção muito legal para diversos tipos de modalidades e esportes. A gente está desenvolvendo algumas luvas agora para academia, isso é um mercado carente de produto, né? Luva de academia que realmente seja ótima de uso. E outra coisa, essas luvas vão ter antiviral no tecido, então quando tu vai tocar os aparelhos, tu não vai ter o problema da contaminação, né? Então, antiviral já no próprio tecido. E a pessoa vai ter que reaplicar esse antiviral? Não, porque essa tecnologia ela é feita na fabricação do fio. Então, tu pode lavar, o antiviral vai estar contido no produto até que durar a luva. Então, é muito porque legal. Tu sabe que eu acho que mesmo que a pandemia acabe, que, vamos supor, acabou, todo mundo voltou à vida normal, eu acho que alguns hábitos a gente não vai mais perder. E eu acho que essa consciência assim, de que é necessário higienizar as mãos e que é importante cuidar onde toca e tudo mais, eu acho que isso se mantém. Por isso que, quando tu falou do antiviral, eu acho que isso não é algo que só para a pandemia. Sim. Eu entendo que é algo que vai se consolidar, assim, que vai ser um diferencial depois também. Entendendo-se a seguinte situação, pós-pandemia as pessoas estão preocupadas e já começam a entender, tem um problema que a gente vai começar a ver sobre questão de variantes de vírus, enfim, mas não é só o Covid. Existem vários vírus que a gente já enfrentava antes da pandemia, né? E por várias vezes a gente se hospitalizava por conta disso. Uhum. Então existe uma questão de uma mudança da mentalidade das pessoas, uma preocupação extra que elas até então não tinham, tá? Quando a gente fala em tirar as máscaras para uma atividade física, a gente precisa trazer essa segurança em outro local. Nesse caso, a luva, né? Uhum. Que é onde tu tá tocando, é onde tu passa a mão para retirada do suor, enfim. Então, o ato de tocar no rosto é nesse ato que a gente realmente sofre esse problema, esse perigo. A gente está trazendo mais um produto, não vamos colocar ele no canal Fiber, porque o canal Fiber ele é um canal voltado a produtos de esporte. Uhum. Mas a gente está trazendo um antisséptico, olha que legal esse produto, um antisséptico para as mãos, que ele dura 24 horas. Por quê? Porque o álcool gel tradicional, ele elimina o vírus, bactérias, enfim, naquele ato onde tu limpas a tua mão. Mas, quando tu terminou de usar o álcool gel... Ou em algum outro lugar já contaminou. Ou seja, 5 minutos depois já está contaminado outra vez. Uhum. Então, assim, que tipo de proteção é essa que dura um minuto? Sim. Então, o que acontece? Ele é legal para tu entrar num restaurante, enfim, né? Veio contaminado e tal. É bacana. Agora, as crianças estão voltando para as escolas, né? As pessoas... E nós, então, temos um produto agora que dura 24 horas e ele resiste a 10 lavagens. E não é álcool. Nossa.
E é algo que não vai cair a mão também. Não vai cair a mão, e ele faz muito melhor para a mão do que o álcool. Então, assim, é uma nanotecnologia, tu vai sentir é como se fosse um creme para as mãos, mas ele é uma espuma, e essa tecnologia ela vai durar. Por isso que eu quis te trazer, Gustavo. Fica nítido, assim, eu tenho certeza que os alunos estão percebendo a tua veia empreendedora, o teu viés para inovação, a tua capacidade de pensar em novos produtos, em novas soluções, é algo que está na tua veia, assim. E isso é bonito de ver, porque podia dizer, eu fiz um produto que deu muito certo, lavei a baia de ganhar dinheiro, e tudo bem, e agora eu vou seguir nessa, entendeu? Mas não, tu já tá pensando em outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. É verdade, assim, todo o grande produto, eu digo, ele é uma janela que se abriu, né, para te seguir empreendendo, para te seguir inovando. Eu acho que as pessoas que param, eu poderia fazer disso o meu case da vida. Eu vi muitas pessoas, tá, que ficaram velhas e ficam lembrando, olha, na época eu fiz isso, aquilo. É história. A gente fez história, de certa forma, né? Eu posso olhar como história e parar aqui, ou eu posso enxergar que eu abri uma oportunidade, que estou começando um processo, ou seja, iniciei uma marca. E é assim que a gente enxerga o nosso negócio hoje. Nós tivemos a oportunidade de iniciar uma marca de sucesso no mercado. Só que essa marca ela só vai se consolidar se eu for assertivo nos próximos produtos. Então, o meu compromisso para com o meu mercado, para com os meus clientes e para com a minha equipe é surpreender outra vez. Então, é mais difícil agora, quando tu tem uma expectativa alta, entendeu? O Neymar, quando apareceu, legal, ele tinha um talento e tal, agora ele se mantém em alto nível, é muito difícil. Surpreender, mostrar algo novo, né? Um drible novo, uma forma de jogar diferente, que empolga outra vez, porque todo mundo já viu. Né? Então, como a gente empolga outra vez, é o nosso desafio agora. A gente está trazendo outros produtos, está investindo muito em novas tecnologias, né? E a gente realmente quer ser disruptivo, quer inovar cada vez mais. A pergunta do professor Deonir, professor do mestrado em administração, ele colocou como é que vocês constroem e querem manter o relacionamento com os clientes. E tá aí a tua resposta. Surpreendendo de novo, entregando algo novo de novo, né? Exatamente. E, Gustavo, eu vi na revista Exame que vocês estão pensando em fazer um tênis de ouro. O que é isso que vocês estão bolando aí? Bom, a história foi a seguinte. Nós estamos montando um calçado, tá? E nós estamos montando uma fábrica também para esse calçado, porque o que acontece? O futuro do mercado, do varejo, ou do consumo no geral, é a possibilidade de tu poder comprar algo customizável. Ou seja, tu chega numa loja hoje, vai comprar um tênis, aí tu acha bonito o modelo, mas aí tu queria aquele modelo na cor preta, e ele não tem preto, ele tem laranja com branco, né? Mas o modelo que tu mais gostou não tem na cor que tu quer, e tu acaba tendo que escolher. É uma alternativa. Eu precisava de um tênis preto, eu peguei o melhor tênis preto dentro daquilo, mas não era aquilo que eu gostaria. Então a gente entende que o futuro do mercado, do consumo, é a customização. Os carros já estão com esse viés há muito tempo. Se tu comprar uma Porsche hoje, por exemplo, tem 1000 opções e os preços vão subindo. Personalizei o banco, eu botei um escapamento diferente, eu quero ele na cor especial, enfim, tu vai podendo customizar e esse preço vai subindo conforme os acessórios que tu escolhe. O calçado a gente vai fazer a mesma coisa. E eu desenvolvi esse projeto, esse tênis, e para isso eu precisei desenvolver uma fábrica, porque eu não conseguiria montar um tênis customizável numa fábrica de alta produção tradicional, né? É inviável. Então a gente está montando uma indústria super tecnológica, uma indústria super automatizada para fazer esse produto. E aí, eu comentei com o repórter da Exame que esse produto nós íamos customizar ao nível da gente conseguir colocar uma peça de ouro nesse tênis. Porque não existe tênis de ouro no mundo. Sim. E aí a ideia de fazer o tênis de ouro para justamente alavancar valor para ele, de tudo aquilo que eu falei para esse repórter, foi o que mais chamou a atenção.
poxa, eu falei de tecnologia, eu falei de Sola 3D, eu falei de customização, eu falei de muitas coisas que ia ter o produto, e o que chamou a atenção dele? Tênis de ouro. Porque o tênis de ouro é mais forte do que todas as tecnologias que nós estamos aqui enlouquecidos trabalhando. E eu fiquei pensando, caraca... É que a manchete fica melhor, né? É mais clicável. Melhor e chama muito mais atenção e tem muito mais atratividade. Não que a tecnologia não tenha, lógico, a tecnologia tem muito, mas o tênis de ouro é algo inusitado. E aí nos chamou a atenção essa questão. Então, o que acontece? Nós resolvemos dividir esse nosso negócio. Nós vamos lançar, inicialmente, somente o tênis de ouro. Só que, qual é a estratégia? Somente o tênis de ouro. E depois, na sequência, a versão de customização. Por quê? Porque nós geramos valor percebido ao produto, trazemos algo novo para o mercado, só que um grande detalhe. Um tênis de ouro numa loja de esporte, ele vai dilatar demais o valor dele. Mas um tênis de ouro numa joalheria, tu vai pegar uma joia que vai custar 20 mil reais e tu vai custar um tênis que pode custar os mesmos 20, vamos lá. Tu tens um valor muito, muito representativo aí. Então, abrindo para vocês a nossa estratégia, tá? Porque ela já está entrando agora no mercado no próximo mês, nós teremos o tênis de ouro inicialmente, numa tiragem, claro, limitada, mas esse tênis vai para o mercado com toda a tecnologia da Fiber, num valor realmente diferente, e depois nós vamos vir com toda a questão de customização, que vai ser um produto ainda com diferencial. O tênis de ouro vai ser ímpar, ele vai ter um solado inteiro, em 3D, enfim, é muito bacana. Depois tu me manda uma imagem, que eu tô curiosíssima para ver esse tênis. Esse tênis é segredo até o lançamento. Mas que barbaridade! Tô curiosa para ver esse tênis, tô curiosíssima. Esse tênis é segredo do lançamento. Gustavo, tinha algumas perguntas no chat que eu acho que já foram respondidas, né, conforme a nossa conversa foi avançando. E eu tinha combinado contigo que eu ia te segurar até as 9, já são 9h30, em função desses atropelos da tecnologia. Mas eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta que a gente não tenha respondido. Pode colocar aqui, tá? Senão, eu acho que a gente já respondeu todas que vieram lá do YouTube. E aí eu vou te agradecer, só te agradecer 1 milhão de vezes por ter primeiro aceitado esse convite de estar aqui conversando com os alunos do Comércio Internacional, com os alunos do mestrado e do doutorado em administração, porque o teu case, e eu acho que é por isso que eu fiquei motivada em te convidar, é um case da inovação na veia, assim, de um empreendedor que tem esse tino e essa vontade de empreender, porque é só dar uma olhada em quantas empresas tu já criou nesse meio tempo, né? Então, tu tem essa veia empreendedora, mas tu é um empreendedor que busca inovação, com constância, né? E eu acho que a gente fala tanto em inovação, mas fica algo meio abstrato para os estudantes. E aqui a gente está vendo o que é inovação dentro de uma cadeia produtiva, o que é inovação de processo, de produto, né, de forma de vender. Então, você tem um canal de distribuição que você vai inovar para vender esse novo tênis, não vai ser o mesmo da máscara. Então, toda a tua iniciativa empreendedora, ela tem, né, doses grandes de inovação, seja em produto, em processo, em canal. E isso é louvável, assim, é bonito de ver, é mérito todo teu e da tua equipe, né? E eu quero te agradecer muito por ter dado essa aula de inovação na prática aqui para o pessoal que está assistindo. Bom, muito Fernanda, obrigada mesmo. Eu quero dizer que eu acho que para a gente ser inovador, a gente primeiro precisa ter muita coragem. Acho que a coragem ela é o pilar principal disso. Mas a coragem só por falar e dizer para as pessoas terem não é suficiente, porque a gente se encorajar o tempo todo na vida não é simples. Eu acho que a minha trajetória ela trouxe isso, né? Como eu comentei que muitos começaram do zero, eu comecei devendo 1 milhão numa herança do meu pai, né? De $500 mil. Eu acho que isso fez com que eu realmente pudesse
ter coragem, porque eu não tinha nada a perder, né, naquele momento. Mas claro que a gente precisa estar aprendendo o tempo todo. A inovação, ela exige isso, né, de tu não parar de estudar, de estar sempre buscando e te atualizando, porque cada vez mais o mundo é isso, né? Uhum. A forma que o que a gente aprende hoje, daqui a um ano já não vale mais nada. Então, hoje a gente se mantém atualizado e inovando. Então, a gente precisa ser um especialista em várias áreas, né, para ser um empreendedor. Especialista no varejo, especialista em marketing, especialista em gestão de pessoas internamente, né? E isso tudo faz com que a gente tenha um pouco dessa capacidade. E pensar ideias inovadoras, né? Ideias que sejam disruptivas e que ninguém até então ousou fazer até então. Muito obrigado. De parabéns, eu já coloco aqui à disposição tanto o curso de comércio internacional quanto o curso de mestrado e doutorado em administração. Se a Fiber quiser desenvolver uma pesquisa em parceria, a gente tem alunos, estudantes ótimos que podem estar contribuindo e fazer essa parceria entre empresa e academia, né? Legal. Então, fica à disposição aí. A Fiber e o Grupo Top Shoes ficam abertos também para vocês a qualquer momento, dúvidas, assim, depois, Fernanda, se precisar passar o meu contato aí, o meu e-mail enfim, a gente entende que os estudantes de hoje são a grande força que a gente tem no futuro, então, ao momento que a gente puder instigar todo o mercado, acho que o Brasil inteiro ganha com isso, né? É isso aí. Eu agradeço aos estudantes também que estavam lá no YouTube e ficaram esperando, né? E quase de 160, 110, 120 vieram para cá. Então, todas as travas que deu e ainda assim, ó, eles estão firmes e fortes aqui com a gente. Legal. Obrigada, Gustavo, de coração. Foi graças à tua fala que eles vieram. Pode ter certeza disso. Adoraram te conhecer e te ouvir. Teve muitos elogios lá no YouTube, pessoas lamentando que estava travando e tal. E agora o pessoal está te dando os parabéns aqui no chat também. Pouco a gente marca uma próxima conversa aí mais no futuro. Depois do tênis de ouro, quem sabe a gente volta. Vou falar do tênis de ouro aí. Então, tá. Obrigada, Gustavo. Obrigada, pessoal, que ficou parceiro aqui com a gente até esse horário. Tá? Uma boa noite a todos. O pessoal está te agradecendo e te dando os parabéns, Gustavo. Obrigado, pessoal. Legal, obrigadão, viu? Beijo, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação.